Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor nesta tarde. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo também por número 9. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Irmãos, esta palavra ardeu fortemente em meu coração durante esses dias. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Sabemos que os evangelhos se tratam de uma forma bem sucinta a manifestação de Cristo ao mundo. E o principal objetivo de Mateus neste texto é enfatizar a misericórdia de Jesus. Tendo em vista que Mateus fora acomissionado diretamente por Jesus ao segui-lo como um de seus discípulos, Mateus vai descrever não algo que ele ouviu dizer acerca do ministério terreno de Jesus, não. Mateus vai agora descrever algo que ele mesmo próprio vivenciou, a misericórdia a qual alcançou a vida de Mateus. Sabemos que Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, trabalhava para o Império Romano. E sabemos que eles, os publicanos, juntamente com os fariseus, eram inimigos dos judeus. Eram tidos como pessoas traidoras, pessoas de mau caráter, né? E Jesus, passando ali naquela alfândega, ele olha Mateus e mesmo assim ele consegue enxergar algo de bom nele. E Jesus o chama para o seguir. Interessante é que Mateus em momento algum faz uma objeção, a Bíblia diz que ele o seguiu, largou tudo e o seguiu. Assim também como Zaqueu, publicano também, que quando Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque me convém hoje pousar em tua casa. Quando Zaqueu tem um encontro verdadeiro com Jesus e conhece quem realmente é o mestre, ele promete devolver 4 vezes mais tudo aquilo que ele havia defraudado do povo. O que eu quero dizer com isso são duas pessoas distintas, talvez com a mesma personalidade, com a mesma ação mediante a sociedade. Eram pessoas que tinham uma boa influência, talvez na política, talvez na sociedade, viviam bem, né? Tinham uma vida estruturada, porém não conheciam a Cristo, porém faziam aquilo que não agradava a Deus, eram pecadores. E o Senhor os chamou para conhecer o plano da redenção e da salvação. Jesus Cristo, ele veio ao mundo justamente para isto, para redimir a humanidade, o povo pecador, trazer o pecador ao arrependimento, trazer a redenção ao ser humano. E Jesus, quando chama Mateus para o seguir, Jesus, ele está dando uma oportunidade ímpar dele mudar de vida. E Mateus o segue. Mas o que mais me chamou atenção dentro deste texto, o que ardeu fortemente em meu coração, foi explicitamente o versículo por número 13, quando Jesus diz aos fariseus: aprendei o significado desta palavra, misericórdia quero e não sacrifício. O Senhor foi ministrando essa palavra dentro de mim, acerca do amor, acerca do perdão, acerca da misericórdia, que é uma prática que temos que exercer todos os dias. É algo que não cabe a mim escolher. Isso não implica na forma como a pessoa me trata, como o outro indivíduo me trata. Veja bem, o Senhor Jesus, ele não deixa isso como condição. Se possível for, não. Isso é mandamento, é ordenança. Amar o teu próximo como a ti mesmo.
E isso vem ardendo forte em meu coração, porque hoje vemos muitas pessoas porfiando, disputando, brigando entre si, até mesmo por cargos dentro da igreja. Já não tem mais amor para o próximo, já não tem mais a comunhão, a liberação de perdão sincero, o exercício da misericórdia para com o outro. Eu não me coloco mais no lugar do outro, eu só quero apontar, criticar. E o Senhor Jesus vem dizendo, o que Ele está dizendo com isso? Entre misericórdia e sacrifício, eu quero a misericórdia. É o amor, é o perdão. Isso é a base do Evangelho. De nada adianta sacrificar, acordar de madrugada para orar, fazer propósito, subir monte, descer monte, usar saia no pé. De nada adianta santificar a tua vida se você não exercer de misericórdia para com o teu próximo. O escritor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Primeiro vem a paz com todos. Essa classe não está distinta a uma determinada tipo de pessoa, não. São com todos. Nós devemos seguir a paz com todos. Cabe a nós decidir e escolher exercer o perdão, a misericórdia e o amor todos os dias. Temos também no capítulo 18 mesmo de Mateus, no versículo 23, vem contando a história do credor incompassivo, a qual devia uma certa quantidade de dinheiro ao rei, e ele pede misericórdia, o rei o perdoa daquela dívida, e ao sair dali do palácio, ele encontra com alguém que devia a ele um conservo, e ao invés dele agir com a mesma misericórdia, a qual foi amparado pelo rei, ele o cobra, ele não tem misericórdia com aquele conservo. Isso nos mostra o que muitas das vezes nós olhamos somente para a nossa necessidade, olhamos somente para as nossas vontades, somos egoístas, não olhamos para o outro. Nós queremos misericórdia para conosco, mas não agimos de misericórdia com o outro. E o Senhor está deixando isso muito claro, isso custa salvação, porque a salvação ela está implícita em reconhecer o Evangelho, obedecer a palavra do Senhor. A própria palavra vem dizendo, é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu te digo de antemão, reflita sobre esta palavra, reveja os seus conceitos quanto a amor, misericórdia e perdão. Porque tem muita gente que está passando fome à toa. Tem muita gente que está subindo um monte, está cansando à toa. Está acordando de madrugada à toa. Porque essas pessoas, se não haverem uma liberação de perdão, se essas pessoas estiverem com o coração amargurado, com ódio, com raiva do teu irmão, estão pecando contra o Senhor, estão infligindo o mandamento do Senhor. E essas pessoas não são dignas nem de pôr a mão na Santa Ceia, porque a palavra do Senhor vem dizendo que quando viermos colocar a nossa oferta diante do altar, se tivermos algum problema com algum irmão, deixamos a oferta na beirada do altar e vamos pedir perdão, se reconciliar. Quanto mais tocar na Santa Ceia do Senhor, que é algo muito sagrado, é algo muito sério. A Bíblia vem dizendo em 1 Coríntios, examinai o homem a si mesmo. Sim, nós temos que fazer uma autoanálise em nós mesmos, porque é para nossa salvação ou para nossa condenação. Eu não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui fazendo uma autoanálise em mim mesma, quero compartilhar uma porção dessa palavra com os irmãos para que façam o mesmo. Porque muitos têm tocado na Santa Ceia indignamente. A pessoa tem cometido pecados, às vezes não é nem pecado de morte, nem pecado de adultério, mas às vezes um pecado que muitas pessoas não reconhecem, que passa despercebido, que é o coração. É mágoa, é rancor, é querer mal do outro, é desejar o mal. Tem tanto crente coração de feiticeiro, que fica orando para Deus tratar, para Deus apertar, para Deus matar. Misericórdia. Nós temos que amar uns aos outros, nós temos que se unificar como igreja. Eu digo mais, irmãos, não era nem necessário ter tantas igrejas abertas por aí como tem hoje em dia, se a igreja do Senhor fosse unida em um único propósito, que é defender a bandeira do Evangelho. Se todos nós tivéssemos o mesmo propósito, o mesmo amor, não era necessário ter uma igreja em cada esquina. É porque cada um tem um pensamento, uma linha de pensamento e quer seguir aquilo e pronto, e acaba diversificando, separando, desunindo a igreja do Senhor. Porque a igreja não é placa, a igreja somos nós. E eu digo mais,
no capítulo, Mateus mesmo, no capítulo 5, no versículo 43, se não me engano. Isso mesmo. Olha o que vem dizendo. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Jesus dizendo, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem e fazei aos que vos odeiam o bem, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque o sol que se levanta para os maus também se levanta para os bons, e a chuva que desce sobre os justos também desce sobre os injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Irmãos, isso é muito sério, é muito poderoso, isso que estamos lendo na palavra do Senhor. Que valia tem eu cumprimentar e saudar só os meus irmãos em Cristo, só aquelas pessoas que me convêm? Não. Nós temos que saudar aqueles que nos odeiam. Você tem que abraçar e amar de coração sincero e contrito aquele que você sabe que fala mal de ti, aquele que você sabe que quer a tua derrota. Porque esse é o grande desafio. Jesus, ele amou a todos, mesmo sabendo que Judas o traía, ele amou Judas. Nós não podemos ser diferentes. Se queremos ser chamados de filhos de Deus, nós temos que seguir esse mandamento. Não adianta nada a gente posar de bonzinho, mas a gente está fazendo coisas contrárias à vontade de Deus.